Olá, você, assinante da Cruzoé, bem-vindos. Essa é mais uma edição da Cruzoé Entrevistas. Eu sou Gui Mendes, repórter da revista. Em 8 de julho, ou seja, daqui 2 semanas, nós lembraremos uma das datas mais trágicas da história do Brasil recente, isso é, os 10 anos do 7-1 contra a Alemanha, ocorridos no Mineirão, dia 8 de julho de 2014. Todo mundo se lembra onde a gente estava, o que a gente estava fazendo, muito provavelmente de frente à TV, e como a gente se sentiu depois daquela saraivada de gols da Alemanha. Então, para conversar um pouco sobre o que foi do futebol brasileiro desde então, o que vai ser o futebol brasileiro daqui para frente, a gente convidou nessa sexta-feira Mauro Betti, um dos jornalistas esportivos mais respeitados e aclamados do Brasil. Mauro, bem-vindo ao Cruzoé Entrevistas. Prazer enorme estar com vocês, como um consumidor do trabalho de vocês, galera do Cruzoé, Gui, todo mundo, para dizer que, puxa vida, é algo que não se poderia imaginar há 10 anos, quase 10 anos, e mesmo agora, e depois passar os 10 anos, e aí? Aí que a gente ainda não tem respostas. Nunca vai ter, porque se a gente pegar todas as Copas desde 30 no Uruguai, nem a mais fraca anfitriã, a África do Sul 2010, perdeu por 7-1 para uma equipe numa Copa do Mundo, ainda mais numa semifinal. Ok, perdeu para a futura campeã, tetracampeã Alemanha, mas não se perde por 7-1. Né? E a gente se perdeu de uma maneira que a gente não vai se encontrar tão cedo. Excelente. Para compor essa quase mesa redonda de conversa com o Mauro, eu convidei também aqui na redação Rodolfo Borges, nosso coordenador do Antagonista, também colunista Cruzoé. Bem-vindo, Rodolfo. Obrigado. É uma mesa triangular, né? É uma mesa triangular, é uma reta curva. É a reta curva do futebol. É, a triangulação. Pois é, a gente está, né, assim, a gente está agora, né, na iminência de uma Copa América, olhando assim, meio com inveja para a Eurocopa, e tentando entender, né, ainda, né, Mauro, assim, tentando entender o que ficou daquilo, quais foram as sequelas. E aí eu queria perguntar diretamente assim, você acha que o 7-1 teve, em particular, uma influência na relação da população, da torcida brasileira com a seleção brasileira, ou é mais amplo do que isso, esse distanciamento que a gente sente? Excelente questão, Rodolfo. Faz parte do pacote, né? Só tentar rememorar rapidinho a minha experiência própria. Na véspera, eu estava no Rio de Janeiro, na Copa eu comentei pela Fox, majoritariamente, Fox Sports, não só por ela, e eu apresentava aquela noite de segunda-feira, véspera, um programa com o Paulo Roberto Falcão. E entre os convidados estava o Hristo Stoichkov, maior jogador da Bulgária, quarto colocado na Copa de 94, bandeira histórica do Barcelona, e um ótimo comentarista. E o Stoichkov comentou com a gente aquela coisa, palpite, ele foi até bastante polido no ar e falou, acho que a Alemanha é a favorita, eu também acreditava que a Alemanha passaria para o Brasil e tal. Aí acabou o programa, o Stoichkov falou, vou falar para vocês fora do ar o que eu realmente penso. A Alemanha vai golear o Brasil. Eu falei, calma aí, velho, tudo bem, não sei o que lá. Bom, e de fato isso aconteceu. Foi o único jogo de Copa do Mundo que eu vi com meu filho caçula, o Gabriel, que na época tinha 11 anos, aliás, 12, porque outras Copas trabalhando, não deu para ver, e aquela Copa no Brasil, evidentemente, eu consegui voltar para casa, porque eu faria no dia seguinte, em Itaquera, Holanda e Argentina semifinal. Eu não comentei o Brasil e a Alemanha. Eu vi com meu filho. E quando sai o quinto ou o sexto gol, entre o quarto e o quinto gol, porque não tinha tempo quase que hábil para a gente comentar, eu virei para o meu caçula Gabriel, que começou a chorar no segundo gol, de tristeza, e no quarto já de raiva. Eu falei, Gabi, a gente ainda não viu o jogo do Brasil em Copa do Mundo, porque isso aqui não é um jogo de Copa do Mundo, né? Virou passeio, como destacou o Galvão Bueno. Enfim, é um jogo maluco em todos os sentidos, circunstâncias, e fica como um rescaldo para a gente repensar a seleção, repensar o país, mas, ao mesmo tempo, a gente louvar, tentando ser poliana, um pouco pachecão, o próprio futebol brasileiro, que é o único país que sediou 2 Copas entre os campeões do mundo e perdeu as 2. E quando a gente perde pra caramba, como perdemos no 16 de julho de 50 para o Uruguai, a única derrota que não tem como reverter. Claro que 7-1, só se a gente enfrentar a Alemanha, sei lá, em Dortmund, ganhar da Alemanha por 7-1 numa semifinal de Copa do Mundo. Mas, pelas circunstâncias, é muito complicado. Não tem como devolver os 2-1 do Maracanaço. E esse que eu chamo de Mineirassen, uma mistura de Maracanã com a desinência EN alemã,
também não vai ter como. E a gente não vai achar explicações futebolísticas, até por uma coisa que eu faço sempre brincando, mas falando sério, contra fatos existem argumentos no futebol. Se você pegar, por exemplo, e essa métrica já tem do SofaScore, se você pegar o número de chances que o Brasil teve contra a Alemanha, o número de chances que o Brasil teve contra a Inglaterra, finalizações, posse de bola, e quando eu falo em Inglaterra, naquele jogo fantástico, a segunda partida da Copa de 70, quando o Brasil foi tri com a melhor seleção brasileira, com a melhor seleção campeã do mundo, para mim, de todos os tempos, que é de 70, o Brasil teve mais finalizações e mais chances de gol contra a Alemanha em 2014 do que contra a Inglaterra no segundo jogo da Copa de 70. E a mesma coisa, a Inglaterra criou mais chances do que a Alemanha em 2014, a Inglaterra de 70, que era a base campeã do mundo em 66, com 6 daqueles jogadores, e jogava mais bola a Inglaterra em 70 do que jogou em 66, e a Inglaterra acabou perdendo para o 1-0 e o Brasil perdeu por 7-1. É do futebol, é da maravilha que a magia do futebol também é, da seleção brasileira que não consegue ganhar no Maracanã, nosso Wembley, né, brasileiro, e na final e nem na final chega em 2014, a gente tem que ver a Argentina e a Alemanha numa final de Copa do Mundo, que é menos dolorido, claro, do que ver o Brasil levar a virada que virou em 50. Mas, enfim, são circunstâncias, são conjecturas, mas mesmo assim já não ajudou a seleção que não conseguia cativar com aquela bola rolando em 14, diferentemente do que havia acontecido na Copa das Confederações, e foi na Copa dos protestos, ônibus queimado na Bahia, no Uruguai e Nigéria, em 2013, toda aquela convulsão social sobre hospitais e Copas do Mundo, a gente conseguiu superar uma final brilhante, vencendo a então seleção do mundo, a Espanha, por 3-0 na final da Copa das Confederações um ano antes. A seleção é convocada pelo Filipão, treinador do Penta, com auxiliar técnico Parreira, treinador do Tetra, e a gente não tinha muitas discussões. Não era uma geração maravilhosa, não era a grande favorita. O Brasil, como quase sempre, estava entre as seleções favoritas, mas a gente acaba, da maneira como acabou, apanhando de 7-1 da Alemanha e ainda depois em Brasília, no sábado, perdendo por 3-0 para a Holanda. Em 2 jogos, o Brasil levou 10 gols. Né? É uma coisa de maluco. Mas, assim, era só culpa daqueles jogadores, ainda de uma seleção traumatizada pela perda nas quartas de final em Fortaleza, com a vitória contra a Colômbia, mas perdendo com aquela entrada animal do Zuniga no Neymar. É claro que o Neymar fazia falta, mas era para ser 7-1? Claro que não era. E de lá para cá tem muita coisa que precisa ser repensada ou pensada pela primeira vez. Inclusive o papel nosso, da imprensa quase sempre jactante e prepotente, de achar que só os treinadores têm que se reformular, só os jogadores têm que repensar as carreiras, a maneira como as encaram, só rejuvenescer, reformar a nossa própria cabeça, as nossas práticas, só jogador, treinador, dirigente e árbitros. Nós da imprensa não. Nós também fazemos parte desse pacote, desse problema e de trazer poucas soluções nesses 10 anos. Deixa eu pegar essa deixa, Mauro. Você falou assim, temos que repensar. E aí eu pergunto, o que já foi repensado? Né? O que a gente já fez desde que rolou esse 7-1? Né? A gente conseguiu avançar em alguma coisa futebolisticamente, eu digo, na forma como o futebol brasileiro é conduzido? É bom lembrar ou mal lembrar que em maio de 2015 surge o FIFA Gate, quando na Suíça é preso o presidente da CBF, então, que já era na Copa de 2014, o José Maria Marim. Aí o vice Marco Polo Del Nero acaba tendo que, não, diferentemente do nome dele, não viajar mais o mundo, e a gente vai dar os processos que levam o Coronel Nunes para presidente, ao Caboclo que sai, agora o Edinaldo que assume. Então, essa bagunça de uma CBF que teve pouquíssimos, desde 1914 a CBD teve pouquíssimos presidentes, longevos presidentes, e a gente tem uma troca de presidentes que a gente não conhece quem é o presidente, ou praticamente não conhece o presidente, né? Que também acontece. O Coronel Nunes é uma figura que não se tinha a menor ideia, o próprio Caboclo também não se conhecia e o Edinaldo também não. E alguns, ao conhecer, era melhor não ter conhecido. Mas, enfim. Então, em termos de futebol, a CBF está melhor do que estava em 14, o que não é necessariamente um elogio. E mesmo na conquista do Penta, quando a gente só teve 2 presidentes, João Avelange, que se perca pelo nome, e o seu genro, Ricardo Teixeira, ainda pior, a gente foi com esses caras pentacampeão do mundo. Então, assim, a organização, a limpeza, a licitude, a legitimidade, mesmo com esses ditadores, dá para dizer, ou continuistas, porque o Avelange chega em janeiro de 1958 à seleção brasileira, a CBD,
e deixa a CBD em 75, quando já era presidente eleito da FIFA em 74. O Ricardo Teixeira chega em 16 de janeiro de 89 e só vai largar o osso para os escândalos que levariam ao próprio FIFA Gate em 12 de março de 2012. Então, praticamente é uma dinastia, né? Porque era genro e sogro, enfim. Então, fora de campo, eu acho que a gente tem normas até de compliance internas e externas melhores. A CBF tem melhorado ou tem deixado de piorar, ponto. Agora, dentro de campo, tem muita coisa que a gente precisa e deve melhorar. Não estou nem falando dos treinadores que assumiram no período. Depois da Copa vem o Dunga, vem o Tite, que eu acho que fez um trabalho muito bom. Aí vem o Ramon Menezes, que era o interino do interino. Aí vem um interino efetivado, que era o Fernando Diniz, desefetivado antes de acabar, digamos, a interinidade. E agora tem o Dorival Júnior, que eu acho muito bom treinador também. Seria a minha escolha antes mesmo do Diniz. Se vai dar certo ou não, saberemos agora com a Copa América. Então, acho que em termos de seleção brasileira, a coisa deu uma melhoradinha. E em termos de futebol brasileiro e mundial, para resumir, claro que seria um tema do simpósio, são fases. A gente vive talvez a nossa maior seca de títulos, talvez a gente não ganhe 26, é uma das seleções que podem ganhar, mas é dever dizer que aí não é só demérito do futebol brasileiro, é próprio do futebol de hoje. Se a gente voltar ao Penta em 2002, é Itália 6, Espanha 10, a Alemanha em 14, a França 18, a França bate na trave ou perde nos pênaltis para a Argentina 22. Nunca na história das Copas, desde a primeira lá em 30 no Uruguai, tivemos tantos campeões alternados. Ninguém foi bi, como não temos um bi desde o Brasil de 62, podia ter sido a França, mas não foi, e nunca tivemos uma alternância de poderes. Não se repete um campeão desde 2002. Então, assim, o Brasil está inserido nesse contexto. E a gente costuma ser muito prepotente. O brasileiro é o maior campeão do mundo, os maiores craques deste planeta e do planeta de onde veio o Pelé são os nossos, tá ok? Mas não é toda hora que você ganha, né? E também a gente não pode ter esse pensamento tacanho de que, ganhamos 5 Copas, mas perdemos 17. Não é assim, o futebol não deve ser a vida. Mas eu entendo que, apesar de tudo, pelo trauma também, mas não só pelo trauma, eu acho que há alguma evolução. O trabalho de treinadores estrangeiros no Brasil é sempre positivo. Foi assim que a gente ganhou a primeira Copa de 58, ganhando com o Bela Gutmann, que fez a cabeça do nosso técnico Vicente Fiola, vindo de fora para trabalhar no São Paulo com o Fiola. Então tem algumas evoluções. Tecnicamente são momentos sazonais, temos uma geração muito legal, vamos falar daqui a pouquinho dela, mas eu vejo de um modo geral esperança. Mas aí também eu vou dizer, amigos, é uma coisa minha, porque apesar de jornalista esportivo e de palmeirense, eu sou um cara extremamente positivo. Quem diria, Mauro? Mauro, já que você falou aí um pouco sobre nova geração, sobre prepotência, etc., eu queria tocar em um calo que ficou da Copa de 2014, que é justamente o Neymar. O Neymar era o grande símbolo da Copa de 2014 e até um pouco da geração de 2010 aí do futebol brasileiro, que era uma geração extremamente promissora, mas que nunca trouxe o que o brasileiro espera, que são resultados efetivos. O Brasil não chegou a ganhar títulos depois da Copa de 2014, nem na Copa América, que acabou, acho que só em 2019, né, aqui no Brasil, mas depois, em 2021, perde para a Argentina também. E agora o Neymar, ele parece que está entrando aí num ocaso da carreira dele, né, já uma parte final, onde ele está mais envolvido em polêmicas com influenciadores do que com o futebol em si. Ele já está quase um ano parado, deve voltar aos gramados sauditas em algum momento. Ao mesmo tempo, a seleção recebe aí uma nova dupla de um ídolo já sedimentado, que é o Vini Júnior, e um possível ídolo, que é o Endrick, que os dois têm aí uma bandeira muito, muito própria, que acho que é até uma bandeira desse momento, que é o ativismo político, né? O Vini Júnior é um cidadão da bandeira antirracista, o Endrick já entra bastante com esse discurso também. Eu queria que você falasse um pouco das diferenças de gerações em tão pouco tempo, né? E as duas até vão acabar convivendo juntas em algum momento na seleção. Grande questão também, Gui. Assim, eu queria sempre pontuar o Neymar. Quando o Neymar chega à seleção brasileira depois da Copa da África do Sul, e para mim deveria ter sido antes, deveria ter sido junto com o Ganso à época convocado pelo Dunga. Não vou dizer que o Brasil ia ser campeão do mundo se lá estivesse, mas teria sido melhor ou menos pior. O Neymar chega para algo que eu imaginava e acabou sendo o que aconteceu. E eu vou ter que regredir um pouquinho no tempo.
Ela é bastante. Copa de 38, o Brasil campeão não, terceiro colocado no primeiro Mundial da França. Você tinha o Leônidas na frente e o Domingos da Guia no meio, na zaga. Aí no meio, nos anos 40, você começa a ter um Zizinho. No final dos anos 40, um Jair Rosa Pinto. E aí, na Copa de 50, o artilheiro do Mundial, o Ademir. Aí você tem na Copa de 58, o craque da Copa foi o Didi. Numa Copa que surge em Pelé, Garrincha, e ainda tinha o Newton Santos, tinha o Zito, tinha o Gilmar na meta. E o Brasil é bicampeão em 62. Aí começa uma geração que continua com Pelé, mas tem Tostão, tem Jairzinho, tem Rivelino, tem Gerson, cracassos que nem convocados foram para o Tri em 70, como o Dirceu Lopes, por exemplo, como Ademir da Guia. Aí você pega nos anos 70, você tem a consolidação do Rivelino, explode Zico, Toninho Cerezo, aí vem no final dos anos 70 Sócrates, já tinha nos anos 70 Falcão, maravilhoso, Reinaldo centroavante. Aí você começa nos anos 80 a ter Careca, aí você vai ter Romário, você vai ter Bebeto, vai dar na geração do Tetra. Aí do Penta, nesse meio, você tem o Rivaldo, melhor do mundo, em 99. Aí o Brasil vai ser Penta, vai ter um Kaká em 2007, vai ter Roberto Carlos e Cafu. Aí você tem o Ronaldinho Gaúcho, um monstro sagrado, 2 vezes melhor do mundo em 2004 e 2005. E aí você chega ao Neymar. Do nível do Neymar, você teve alguma coisa próxima ao Felipe Coutinho em 2018. Na zaga, um monstro que é o Thiago Silva. Na volância, um monstro que é o Casemiro. Mas nesse nível, dá para dizer que desde 2010, até porque não rolou o Ganso e também não rolou o que eu imaginava que seria o Alexandre Pato, o Neymar jogou praticamente sozinho. Eu voltei até os anos 30. Né? E falei alguns nomes e tem mais um monte de nome para citar. O Neymar, não. Ele teve praticamente sozinho o Felipe Coutinho, quem mais chegou. No ciclo 18 a 22, o melhor jogador para mim na seleção. A partir de 2022, o melhor jogador, do ciclo de 18 à Copa de 22, o melhor jogador para mim foi o Paquetá, que está longe desse nível extraterrestre aí que a gente falou, ou de altíssimo nível. Então, assim, o Neymar jogou praticamente sozinho e ainda assim o artilheiro em números absolutos da seleção brasileira. O Neymar pagou umas contas que não são só dele, né? E aí você pode e deve discutir muito o Neymar fora de campo, o Neymar mesmo dentro de campo, as tantas lesões que impediram ele de ser o que ele tinha talento para ser. E aí eu vou dizer algo que conversei e entrevistei. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, a maior linha ofensiva da história do Brasil, para não dizer do mundo. Todos falam que o Neymar jogaria com eles. Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Todos colocariam o Neymar no time em algum lugar, ou pelo menos para entrar no segundo tempo. Não é um jogador qualquer, mas jogou sozinho, entre aspas, né? Como eu tentei explicar agora. Mas talvez tenha faltado um pouco essa consciência dele, Neymar, para se inserir nesse momento, como maravilhosamente se insere o Muhammad Ali do futebol, não só brasileiro, mas mundial. É o que faz o Vinícius Júnior, sem falar o bolão que ele joga, o que ele sofre. Nenhum jogador na história do futebol mundial sofreu o que ele sofre na Espanha, e praticamente só na Espanha, e ao bater no peito, né? Dizer que ele é algoz de racistas, não precisa nem dizer, e o Endrick vai pelo mesmo caminho. Então, é uma coisa que é muito, muito legal, é que a gente tem, acho que, uma geração muito boa dentro e fora de campo, e que vai ser ajudada, sim, e muito pelo Neymar. Porque se tem uma coisa que não se pode dizer do Neymar, é que ele não tem espírito de grupo, sobretudo em seleção brasileira. Nunca causou o Neymar um problema dentro ou fora de campo. Aliás, ao contrário. Ele é muito querido, muito respeitado e é ídolo evidente do Vini Júnior, é ídolo evidente do Endrick, do Rodrigo, que é outro bolão de jogador também com a história santista, desse moleque mais do que promissor, que já é praticamente uma realidade com 17 anos, que é o Estevam do Palmeiras, e outros tantos, sobretudo do meio para frente, que o Brasil está produzindo. Então, assim, para 26, já antecipando, indo além, porque ele não pode jogar a Copa América, esteja onde estiver e acho que vai estar atuando no futebol brasileiro o Neymar, ele vai ser muito importante para uma seleção que tem potencial, sim, para ser hexa em 26. E para isso é fundamental que tenha experiência e o couro curtido do próprio Neymar. Excelente. Eu vou deixar agora para o Rodolfo a próxima pergunta. É impressionante, né, Mauro? Eu vou até concordar contigo. Os jogadores todos, eles falam com muita admiração do Neymar, né? É impressionante isso. E aí, mas parece que tem uma nuvem que ele próprio colabora de alguma forma para botar, que essa coisa, ela se dilui, né? E aí quem olha de fora fica com a impressão de que ele é menor do que é. Mas, de fato, todos os jogadores, é impressionante isso. E, toda hora tá passando no Instagram lá, algum jogador falando super bem do Neymar, né? Agora, aproveitando que a gente está falando de Endrick e Vinícius Júnior, para seguir nessa análise sobre futebol brasileiro, esses dois saíram muito cedo do Brasil, né? O Endrick está saindo agora. O Estevão já está contratado, né? Já tá, a saída também já está, e a gente vê eles muito pouco aqui.
E é uma demonstração de força, né, do futebol europeu em relação ao futebol brasileiro, o sul-americano em geral. Bom, a gente pode falar do resto do mundo inteiro, mas assim, essa distância que existe hoje, no que você, como é que você analisa, como é que ela colabora? A gente pode falar um pouco de seleção brasileira, assim, mas também da forma como o futebol hoje é jogado no Brasil e como a gente se vê em relação ao resto do mundo, né? A gente está na iminência aí de ter um campeonato de clubes internacional em que surgiu um ruído de que o Real Madrid estava achando que ia ganhar pouco, e o dinheiro que o Real Madrid vai ganhar, qualquer clube do Brasil, assim, se ajoelharia por ele. E aí fica uma questão meio constrangedora, assim, né? A gente já não consegue, futebolisticamente, fazer frente a esses caras, e os grandes orgulhos dos torcedores brasileiros, né, de clube, são nesse contexto, né? E hoje parece que não tem nem o que fazer. É isso, perfeito, Rodolfo. E assim, também contextualizando um pouquinho para trás, ou até já pegando esse exemplo, hoje cada vez mais é tipo uma NBA, com a diferença aqui do basquete, que você não tem um só país, né? Você acompanha a Premier League, você acompanha a Bundesliga, a Série A italiana, a Liga Espanhola, enfim, são vários os torneios, fora o próprio torneio continental, que é a Champions League, e até a Europa League, que ganha força, porque você tem outras grandes equipes ou grandes camisas também, eventualmente disputando o que seria o segundo torneio, que é o segundo torneio em importância na Europa. E a gente acaba criando, por exemplo, pegando o exemplo de quem está chegando agora, o Endrick, e sem querer comparar que é melhor, que é pior, é tipo um varejão na NBA, quer dizer, é um ídolo nosso, mas que está jogando lá fora, a gente vai ver pela televisão. Até porque os estádios, ainda que melhores, mais seguros, mais confortáveis no Brasil, as arenas, elas são gentrificadas, e cada vez mais você vai... Não tem o espaço popular, é como dizer o preço do carro popular. Popular para quem? Para o sultão de Brunei? É caro o ingresso, é caro um carro dito popular. Então é a nossa realidade. E aí, voltando ao tempo, é diferente mesmo, né? Porque você pega, por exemplo, entre 66 e 80, a Itália não podia contratar jogadores estrangeiros, só italianos. A Espanha, só 2. A Inglaterra tinha a questão do Ministério do Interior, do Working Permit, que você não podia trazer jogadores que não tivessem um determinado número pelas suas seleções nacionais. E isso era restritivo, por óbvio. A partir da lei Bosman, que você libera para toda a comunidade europeia e até 3 jogadores extracomunitários da Europa, você não tinha tantos brasileiros atuando nos Eldorados, El Prateados, El Bronceados do mundo, né? Como agora é a Liga Saudita, já foi a chinesa e outros países também. Então, por exemplo, você tinha fenômenos como esse, para voltar aos anos 70, um Paulo Roberto Falcão, o maior craque do Internacional, um dos mais elegantes e melhores jogadores que eu vi na vida, ele começa no Internacional em 72 e só vai para Roma, com a abertura do mercado italiano, no meio de 80. Imagine um Paulo Roberto Falcão hoje no Internacional. Ele estaria vendido com 18, 17 anos e iria para a Europa com 18 anos. Né? E com todo respeito à Roma, até porque eu tenho um carinho especial, não seria para Roma, né? Seria para o Real Madrid. Provável. Zico, gente, o Zico estreia no Flamengo em 71, só vai para Udinese em 83. Pô, o Zico estaria vendido com 17 anos também para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Bayern de Munique, sei lá para onde, né? Careca, o centroavante espetacular, dos maiores que a gente teve, o maior parceiro do Maradona no Napoli, quando chega à Itália em 88, perdão, em 87, o Careca, ele explode um pouquinho depois da Copa de 78, naquele grande Guarani campeão brasileiro, e o Careca só vai estrear na seleção brasileira 4 anos depois, uma vitória sobre a Alemanha em março de 82 no Maracanã. Careca, que esse monstro sagrado, também não aguentar. O que aconteceu com o Neymar, que o Santos muito bem segurou, da estreia dele em fevereiro de 2009 até ser negociado com o Barcelona em agosto de 2013, pô, não tem a menor condição, inclusive hoje com o preço que é o euro, o preço que é o dólar. Então, assim, a gente não vai ter mais isso. E aí eu falo até como palmeirense, com dor no coração, que esse ataque espetacular com Estevam e Endrick, podia ter o Luiz Guilherme, podia ter o Kevin, podia ser ainda o Gabriel Jesus, que o Palmeiras maravilhosamente montou a partir de 2015 com esse novo trabalho na base palmeirense. Se fosse nos anos 70, talvez fosse um dos maiores, se não o maior ataque da história do Palmeiras, com o Estevam, com o Endrick, que ia durar. Agora a gente torce, e não só agora, no Palmeiras, em qualquer clube no Brasil, para que a gente tenha ótimos jogadores, não excepcionais, porque selecione tipo um Vinícius Júnior com 2 jogos como profissional já estava vendido para o Real Madrid. O Endrick, praticamente a mesma coisa. O Estevam está saindo para o Chelsea. O Vitor Roque já foi para o Barcelona. Não tem jeito.
né? É o futebol de hoje. Então, a gente não tem nem como começar a equiparar. Claro, se fosse melhor organizado, se fosse melhor administrado, se esse país fosse mais sério, se o nosso futebol fosse mais sério, uma série de circunstâncias, talvez a gente segurasse até os 19. Mas, ao mesmo tempo, se eu não posso falar para um jornalista da nossa, ficar aqui no Brasil se tem uma opção lá fora, para um médico, para um pagodeiro, para qualquer coisa, vai ter que sair do Brasil porque é mais negócio, como é que a gente vai falar de um atleta profissional que tem uma carreira mais restrita e com os salários que são oferecidos, as condições de vida e de tudo para os penta-hexanetos deles? Não tem jogo. Então, assim, não tem o que fazer. É a gente torcer, talvez, para que a gente não tenha jogadores tão brilhantes para que eles possam ficar no Brasil até os 19 e não serem vendidos com 16 anos. Tem essa questão do país, né? Do entorno todo, né, Mauro? Os próprios jogadores que estão para voltar, né? O William voltou para o Corinthians, aí tem ameaça e tal. O cara morava na Inglaterra, morava em Londres, aí, né? Ele volta. Se ele pode voltar, ele volta. Né? A família está sendo ameaçada, né? O Cássio agora mesmo estava sendo ameaçado. Se tiver o Carlos Miguel, né? Vai ficar no Corinthians ou vai? O cara vai escapar, né? Agora, a pergunta que eu queria deixar é assim, é claro que tem todos esses problemas, assim, mas o único caminho que parece, e aí eu te pergunto se você concorda, é a formação de uma liga, assim, porque assim, eu pego o exemplo da Premier League. A Premier League é da década de 90, né, e foi inspirada na NFL americana, né, tem uma fórmula aí, essa fórmula existe, né, e se você entende e sabe o resultado e tem o interesse de esperar o tempo para que a coisa se consolide, existe um caminho, certo? Não tenha dúvida. O problema o Rodolfo e Gui, é aquilo. Havia uma máxima dos anos 60 que, no fundo, ainda até o final, assim, e eu vou pegar para mim a mais intensa rivalidade no Brasil, que é a Grenal. Se é bom para o Grêmio, se eu sou, por exemplo, dirigente do Internacional, se é bom para mim, tem que ser ruim para o Grêmio, ou vice-versa. Se for bom para todo mundo, eu tenho que dar uma espezinhada, uma cutucada no meu rival. E acontece, eu vou pegar um bastidor, uma reunião não tão recente, mas dessas gestões, sobre a olha a questão até menor. Era a padronização da fonte da letra, no caso dos números das camisas do Brasil. No início da reunião, reunidos os 20 clubes, o Flamengo falou: não, o Flamengo é diferente, a gente vai fazer de um jeito, vamos embora. Não estou falando pelo Flamengo, estou falando pelos seus dirigentes. Aí acabou o papo ali, que, claro, precisava de unanimidade. O Flamengo falou: não, a gente quer fazer a fonte que a gente quiser, a hora que a gente quiser, o que os nossos patrocinadores e parceiros quiserem, então ele não quer conversar. Pronto, então assim. E isso é uma questão menor, sobre a fonte da letra. Imagina outras questões de direito de televisão, de receita, de bilheteria, de placa de publicidade, de entradas ou não de empresas de bet. Então não tem jeito, tá, gente? Pode ter o que a gente tem hoje, 2 ligas, elas podem conversar entre si, mas, infelizmente, pela rivalidade, às vezes meio tacanha, meio que obtusa, obnubilada dos dirigentes brasileiros, e por essas rivalidades pueris de terceira série e de quinta categoria, a gente não vai para frente. A liga é uma saída? Até porque você tem mais gente e traz mais inteligências nessa desinteligência no futebol, não deixa só para os nossos cartolas. Tem muita gente preparada, já de anos, para não dizer alguns casos de décadas, de profissionais do esporte, da gestão esportiva, do marketing esportivo, do direito esportivo, da administração esportiva, do todo, como uma bola que é literalmente do futebol, quase que uma bola de neve, no bom sentido, tem como botar para jogar. Mas aí vem, mas é aquela coisa, o Corinthians é bom, então não pode ser bom para o Palmeiras. Aí não tem mais jogo. Mas assim, de um modo geral, repito, embora palmeirense, embora jornalista esportivo, eu sou um cara otimista. Então acredito que vai haver uma evolução. No nível necessário, não. Mas que já está acontecendo aqui e ali, inclusive com os grupos formados para a formação de uma liga, é legal. E aí eu quero só acrescentar também, a gente tem um movimento que é legal, que é bom, mas que não é milagreiro, nem milagroso, que é o movimento das SAFs, das Sociedades Anônimas do Futebol. Até porque muitas delas têm entrado em clubes falidos, né? Falidos por incompetência, por má gestão, ou por má vontade, ou por crime mesmo. E aí tem uma massa falida que não é fácil, até porque também você não consegue chegar para o torcedor, independente do tamanho do clube, e falar: olha, tem que arrumar a casa e não é de uma hora para outra. Eles acham que chega a SAF e vira o Manchester City de uma hora para outra, sendo que nem o Manchester City virou de uma hora para outra o que tem sido desde que foi comprado pelo grupo de Abu Dhabi em 2008. Né? Como o próprio Paris Saint-Germain, num outro nível, desde 2011 com a entidade esportiva do Qatar, também não é aquele. O Newcastle, há 4 anos, quando o governo da Arábia Saudita fez, e outros movimentos também. Não é banco imobiliário, você investe
200x e vai conseguir 200x no futebol. Não é assim. Vai ajudar? Vai. Mas quando a gente também começa a cobrar resultado, ou porque o árbitro erra, ou porque o goleiro falhou, ou porque outro time é melhor, está mais estruturado, ou deu a sorte dessa maluquice que é o futebol e você perde o campeonato, às vezes a gente pega e joga tudo fora. O que tem acontecido, por exemplo, com o Paris Saint-Germain desde 2011, se é no Brasil, já tinha ateado o fogo na sede do clube e o Brasil tinha invadido o Catar porque o dinheiro vem de lá. Porque já não tem a menor paciência para nada. Exato. Já estamos chegando aqui no final da conversa. Eu queria agradecer a essa enciclopédia, praticamente, porque eu nunca vi uma pessoa citar datas assim, como quem cita a receita de bolo. Palmeirense e principalmente um otimista, que é o Mauro Betti. Mauro, para fechar, a gente falou muito sobre passado, a gente veio desde a Copa de 30 aí, né, citando escalações, a gente falou muito do presente dessa formação brasileira, do futebol brasileiro e até em competição ao futebol europeu. E assim, vamos falar aqui um pouco de futuro próximo e futuro até médio prazo aí. A gente está gravando essa conversa no dia 21, ou seja, a Copa América começou ontem com a vitória da Argentina. O Brasil joga nessa segunda-feira e essa entrevista vai ao ar agora no dia 28, onde já vai ter aí a prévia do segundo jogo da seleção brasileira. A minha dúvida é, como que você vê o Brasil nessa Copa América? Como que você vê e assim, não tentando fazer aí um chutômetro como a gente já fez aqui para a Copa do Mundo, mas se esses dois eventos eles são capazes de trazer o que o 7-1 tirou da gente, que era aquele gosto de acompanhar a seleção como uma parte da nossa família, praticamente. Grande questão, Gui, mas só para falar, a gente está falando para o dia 28, mas o Brasil já estreou bem, foi 3-0 na Costa Rica, só acho que o Dorivaldo Júnior demorou para colocar o Endrick, era claro que tinha que entrar antes, ele fez o terceiro gol para o Brasil. No caso do Endrick não é tão difícil acertar, o resto pode acontecer qualquer coisa. Mas, gravado. Assim, já está gravado. Então, na sexta-feira foi 3-1, tá, gente? Veio do futuro para dizer, mas que deve ter tido o gol do Endrick, deve ter tido. Mas, assim, você vê como são as coisas, né? O Brasil, voltando também no tempo, 2001, Copa América, era uma Copa América que não devia nem ter acontecido numa Colômbia convulsionada, tá? Mas, enfim, o Brasil foi. Lembrem que na hora de embarcar, o Mauro Silva, com muita coragem, falou, não vou em nome da minha família, tá um país, tá uma zona lá, infelizmente, como estava a Colômbia. Depois ele foi alijado da seleção, que é uma pena, que é um dos caras mais sérios, mais íntegros que eu conheci na vida, não só no futebol. O Mauro Silva, eu costumo falar sempre para ele, o melhor Mauro, o único Mauro bom que existe no futebol é o Mauro Silva. Não, tem o Mauro Galvão também, mas tudo bem. Enfim, aí o Brasil foi eliminado, lembra, pela seleção de Honduras. O Brasil jogou 4 partidas e perdeu 2, né? E naquele momento o Brasil engatava uma série de derrotas terríveis, que desde 1920 não tinha, e era um panorama terrível. O Brasil não vai nem para a Copa e corria o risco. Naquele 2001, o Brasil só se classificaria em novembro, jogando contra a Bolívia, contra a Venezuela em São Luís, uma vitória por 3-0, para o Brasil ir para a Copa de 2002, né? E lembrando que lá, depois, menos de um ano depois, a gente foi penta, ganhamos os 7 jogos, aquela história de carochinha do Ronaldo Fenômeno mesmo, né? O absurdo que ele fez, mais o Rivaldo, mais o time do Filipão. E lembrando que naquela Copa o Brasil não teve Romário, o Brasil não teve Amoroso, não teve Sonny Anderson, não teve Alex, não teve Djalminha, não teve o capitão Emerson lesionado. Olha o nível de jogadores que nem para aquela Copa foram. E a gente achava que tinha uma porcaria. Quer dizer, estava mal também durante as eliminatórias, porque durante os 18 jogos, o Brasil convocou 104 jogadores por 4 treinadores distintos. Tá a zona. E durante aquela preparação em 2001, você tinha a CPI da CBF e a CPI da Nike. Eram 2 CPIs no futebol brasileiro. E com perguntas assim, quem devia estar marcando o Zidane? Aquelas perguntas republicanas e parlamentares, né? Nos 3-0 da França na Copa de 98. Então, o Brasil teve momentos muito piores e a gente achava, pô, não pode mais. Tanto é que um dos 4 treinadores, o Leão, antes do empate contra a seleção do Peru, no Morumbi por 1-1, o Leão convocou uma seleção praticamente só com atletas que atuavam no Brasil, porque teriam mais identidade com a camisa. Já era uma bobagem para mim em 2001 e agora mais ainda. Você pode não ter aquela identificação. Beleza. Mas daí achar que ninguém está nem com a seleção, não é o caso. E, de novo, aí a gente é muito resultadista. Se a gente fizer, como eu acho que vai fazer uma boa Copa América, o Brasil, claro, está entre os favoritos, e até deverá estar entre os favoritos para 2026 e pintar o Hexa, a gente não pode esquecer mesmo o 7-1. A gente dá uma limpada nisso. E acho que o Brasil está
O Brasil está na ponta, não na ponta, não é a principal favorita, mas está entre as seleções favoritas, porque tem muito talento, do meio para frente, sobretudo, meio para trás nem tanto, mas nem sempre você tem seleções perfeitas. A gente às vezes tem, pensando, por exemplo, no Brasil do Tri de 70, pô, aquele time era perfeito. Pô, aquele time ficou 112 dias treinando, com 2 treinadores diferentes, quando sai em 16 de março o Saldanha para assumir o Zagallo. Aquele time levou 112 dias treinando junto para virar o maior time de todos os tempos. Para a última Copa, a gente não teve 2 semanas junto. Não estou dizendo que é só por isso que o Brasil não ganha a Copa, porque as outras também, 31 seleções de 22, também não tiveram esse tempo todo. Mas o Brasil foi espetacular em 70 porque os caras ficaram 112 dias juntos trabalhando, mesmo com 2 comissões técnicas distintas ou com o chefe delas diferente. Tem diferente, não tem como você emular ou repetir aquela situação. Mas você pode ganhar, porque da Copa de, sei lá, em 26 vão ter 728 seleções, né? Uma só vai ser campeã. E uma delas pode ser o Brasil, até pelo potencial técnico. Nem tanto dos treinadores, comissão técnica, mas dentro de campo a gente pode se segurar, a gente pode ir para as cabeças. Incrível, queria agradecer demais a presença do Mauro Betting por essa meia hora de papo com a gente. Queria agradecer também, Rodolfo, por favor, você faça as honras. Não, agradeço também, Mauro, e destaco aqui, quando sair o resultado 3-1 para o Brasil, a gente vai recortar esse trecho do vídeo e vamos colocar nas redes sociais, porque eu confio nesse prognóstico aí. 3-1, Hendrick. E o Hendrick vai marcar. Dorival demorou. Entrando atrasado e marcando, sim, é isso aí. Excelente. Esse foi o Cruzoé Entrevistas dessa semana. Nós voltaremos na semana que vem. Até lá.